E, para não perdermos mais tempo, Carlos Colasso, bem. Boa tarde. Vou também tentar cumprir isto no posso, porque não sei se vou conseguir dizer que é um gosto estar aqui, o maior gosto ainda ter recebido o convite para cá estar, dizer que a minha intervenção é pessoal, mas não só, portanto há muitas das visões que vão ser aqui lançadas também são partilhadas pela Associação Nacional de Sargentos, como sou vice-presidente, algumas são mais pessoais, e vamos então a elas, para não passar muito mais tempo. E portanto, este painel era sobre a realidade atual. Esta realidade atual vai cingir-se mais ao ramo Exército, que é aquele ao qual eu pertenço. Eu já pertenço também um pouco ao Exército, que já faz hoje 9 anos que presto serviço no ENFA, portanto eu estou mais já no tronco do que no ramo, mas é a minha visão enquanto militar do Exército e partilhado com outros camaradas do Exército. E a realidade atual está muito, mas mesmo muito longe de ser animadora, no geral e no Exército em particular. Os números gerais dos 3 ramos das Forças Armadas não mentem, são muito maus em termos de recrutamento, mas acima de tudo da retenção do Exército. Fiquei pasmado há pouco com a intervenção do nosso Major-General, já cá não está, pelos vistos é detentor, e ainda bem, de alguns dados que nós não temos, porque os dados também são difíceis de chegar a quem não faz parte da cúpula. Pelos vistos, foi com alguma surpresa minha, que ele diz, mas também que o Exército conseguiu estancar as retenções. Nós no terreno não é isso que conseguimos constatar. Sai um, não entra nenhum, quando saem 2 se entrar um, não tem estado muito mal ao longo do ano. Dizer também que os dados, pelos vistos, os dados que o Sr. General tem, reportam-se a setembro. Quando dá jeito, os dados de setembro contam. Quando não dá jeito, só contam os de dezembro. Avançando, mais do que analisar números, importa perceber as causas destes números. E importa também distinguir as diferentes realidades, porque as realidades são bem distintas. Isto é, o recrutamento e a retenção por categorias e também pelas diferentes formas de prestação de serviço, regimes de contrato e com destino aos QPs. No Exército, de uma forma genérica, não houve nem tem havido dificuldades de recrutamento militar 0BRC para os cursos de oficiais e muito poucos também para os cursos de sargentos. A dificuldade, a grande, é sem dúvida o recrutamento de militares para os cursos de praças. Também não há, nem nunca houve, dificuldades de recrutamento para a Academia Militar com destino ao quadro permanente. Ano após ano, continuam a concorrer inúmeros candidatos e a serem incorporados e a terminarem os cursos imensos cadetes. Aqui o nosso General também disse que este ano parece que não vão ser cumpridas as cotas, mas não foi à falta de candidatos para a Academia Militar, houve mais de 1000 candidatos, é porque se calhar os critérios estão a ser muito apertados. Também pode dizer-se, não tem havido grandes dificuldades de recrutamento para a Escola de Sargentos do Exército, pese embora se saiba, por cada cadete que termina a Academia Militar, deveriam terminar o curso de sargentos e ser incorporados 3 alunos na ESE. E isto está a léguas de acontecer ao longo dos anos. Depois há quem muito apregou que a pirâmide, e já falámos aqui de pirâmides, que a estrutura pessoal das Forças Armadas está invertida. Que há mais oficiais e sargentos juntos que praças. Isto fala-se muita vez, e é verdade e é inegável. O que também poucos ou nenhum dizem é que há quase tantos oficiais como sargentos. E assim o problema piramidal vai continuar a existir ainda durante muitos e bons anos, também em relação aos oficiais e sargentos do quadro permanente do Exército. Não há dúvidas hoje para ninguém, mesmo que os chefes militares, mesmo para os ex-chefes militares, que muitas vezes foram fazendo que não viam, porque era impossível não ver, que o efetivo hoje é escassíssimo, mesmo em relação aos duvidosos, eu digo aqui duvidosos, 32 mil militares que deveriam existir. O limiar mínimo da reforma 2020 do antigo Ministro da Defesa Nacional, Aguiar Branco. De ano para ano, o número de militares vem sendo cada vez menor no geral e no Exército em particular. Já falámos aqui dos números, atualmente o Exército tem 4.400, cerca de 4.400 militares praças nas suas fileiras. Devia ter 9.400 praças. No total, o Exército português tem presentemente cerca de 10.800 militares. Esta é a nossa realidade no Exército. 10.800 militares. Qual é a grande empresa que conseguia viver com menos de metade do efetivo necessário, isto é, da sua principal força de trabalho, no caso do Exército, das Forças Armadas, as praças? Nenhuma empresa conseguia viver assim. Isto, se acontecesse em qualquer grande empresa, a empresa já estava fechada. O Exército atual continua com regimentos, na sua estrutura, de regimentos só tem nome. Alguns deles têm efetivos pouco mais do que uma companhia. Entra-se dentro de alguns regimentos, não se vê vival. Esta é a nossa realidade. E se mais uma vez, muita vez, os próprios ex-chefes militares fingiam que não viam, hoje, o cumprimento das missões em risco, porque é disto que efetivamente hoje se trata, os atuais chefes militares não podem mais fechar os olhos. A frase estafada do fazemos mais com menos, também já aqui foi dito, deixou de ser possível continuar a ser usada. Hoje, quase todos os militares acumulam funções nas suas unidades e alguns militares mais do que 2 funções.
a principal questão da falta de atratividade da profissão militar para os jovens, muitas vezes apregoada como sendo a falta de vocação dos próprios, por muito que custasse a alguns, teve de deixar de poder ser usada. O problema não é nem nunca foi a falta de vocação e de identificação com os valores da instituição militar. O plano de ação para a profissionalização do serviço militar e a sua política dos 3 R's, o recrutar, reter e reinserir, plano através da qual a sua mentora conseguiu dar o salto do Instituto de Defesa Nacional para a cadeira mais alta do Ministério da Defesa Nacional, com o patrocínio do então Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que coordenou cientificamente o plano, foi elaborado a reboque de um estudo de caracterização sociodemográfica e de satisfação organizacional dos militares do regime de voluntariado e de contrato dos 3 ramos das Forças Armadas. Este estudo data de 2016, tem quase 10 anos, e desde logo foi desvirtuado, uma vez que as conclusões e desafios apontados para a dita profissionalização nunca bateram certo com o indicador principal da insatisfação apontada pelos militares inquiridos, uma vez que o principal problema apontado sempre foram os baixos vencimentos oferidos. O problema sempre esteve identificado. Mesmo assim, mesmo identificado, o plano de ação para a profissionalização sempre se mostrou voltado para outras medidas e ações que envolvessem pouca ou, desejavelmente, nenhuma despesa pública. Das inúmeras medidas, 34 que o plano inicial tinha, e que data de 2019, muito poucas foram implementadas. Este plano foi o que se pode dizer um verdadeiro fiasco. Salvou-se a criação do regime de contrato especial, dos contratos de longa duração, mas mesmo assim os seus números são residuais. Como foi dito na altura, com as condições que existiam e que existem, quem é que quereria e quer ficar a prestar serviço ainda mais anos em RVRC? Assim, o plano inicial nunca deu frutos, mas ainda assim não se abandonou e voltou a insistir-se. Como os seus mentores acharam que ainda não estava esgotado, foi revisto em abril do ano transato, onde passaram a caber apenas 25 medidas. De entre elas, algumas já vinham do plano de 2019 e foram, finalmente, algumas dessas implementadas. Entre elas, a criação do quadro permanente das praças no Exército e na Força Aérea, que já aqui foi falado, e a revisão em baixa das tabelas de inaptidão, abrindo-se a malha em termos de recrutamento. E ainda assim, os resultados estão à vista. De há muitos anos, esta parte, todos os atores da esfera da defesa nacional sempre souberam onde estava o mal do recrutamento. E os inquéritos de satisfação sempre os apontaram. A diferença é que apenas alguns atores, as associações profissionais militares, sempre tiveram a coragem e a frontalidade de o dizer. Disseram onde tinham de o fazer. Disseram aos diferentes chefes militares ao longo dos anos, aos diferentes ministros e secretários de Estado dos diversos governos, bem como às diversas comissões de defesa. E assim, como não se quis abrir os cordões à bolsa, durante mais de uma dúzia de anos, porque o problema salarial vem bem mais lá de trás, chegámos ao estado em que estamos. Como diz o ditado, eu não vou dizer todo, onde não há dinheiro. Assim, entre as muitas questões que existiram e existem, a principal para a falta de recrutamento sempre foram as que estiveram relacionadas com as verbas, ou melhor, com a falta delas. Os vencimentos exíguos que se pagavam e pagam das Forças Armadas em contraponto com o que se oferece na vida civil. E aqui, com as inúmeras restrições constitucionalmente previstas para os militares. Foi preciso haver uma debandada de praças e de alguns sargentos RC em algumas unidades do norte do país, a quando da abertura do hipermercado, para caírem finalmente as fichas a alguns decisores, e muitos deles militares. Não foi, porque toda a gente sabia o que é que se passava. Quando em 2004 o serviço militar obrigatório foi suspenso e não foi extinto, e se iniciou o dito processo de profissionalização das Forças Armadas, como se até ali nunca tivessem existido profissionais das Forças Armadas, a reboque do primeiro regulamento de incentivos para os militares RVRC não se vislumbraram quaisquer dificuldades de recrutamento. Os vencimentos nessa altura, quer das praças, quer dos sargentos e dos oficiais RVRC, estavam bem acima do salário mínimo nacional e a tabela remuneratória, ainda que longe de ser perfeita, ia dando para os gastos com diferenciação entre classe e posto. Mas nessa altura, nenhum decisor político podia correr o risco do processo falhar. E como tal, para além dos vencimentos, ainda que podendo conter melhorias, o primeiro regulamento de incentivos ao RVRC fazia efetivamente, e então comparado com o atual, fazia efetivamente jus ao nome. Era um regulamento de incentivos. Hoje, os militares RVRC, nessa altura, os militares RVRC sabiam que depois de passarem pelas fileiras ou transitarem para a vida civil, levavam um bom pé de meia e que muitas os ajudaria numa vida futura. A par de muitas outras medidas inseridas nesse regulamento, oferiam 2 duodécimos da remuneração anual por cada ano de serviço efetivamente prestado, desde que completassem 6 anos ou mais de serviço. E se completassem menos de 6 anos, ainda assim recebiam sempre um duodécimo.
mesmo que ingressassem nas forças e serviços de segurança ou na administração pública, também o oferiam. Esta questão dos 2 duodécimos sempre foi decisiva para a continuidade e permanência nas fileiras de inúmeros militares. Nessa altura, podiam fazer-se 9 anos de contrato. Quem é que queria abandonar as fileiras antes dos 6 anos? Muito poucos. E muitos ficavam mesmo os 9 anos. Esta medida, inegavelmente, foi das mais decisivas para a retenção dos militares da RPRC, só que envolvia o dispêndio de verbas. Em 2004, há 20 anos, surgiu a primeira alteração a este regulamento. A partir desta data, passou a pagar-se a prestação pecuniária apenas a quem prefizesse pelo menos 2 anos de serviço e aí começou a economiazinha. Ainda assim, até 2007, a coisa foi rolando e, como até não existiram grandes problemas, surgiu nessa data a segunda e grande alteração ao regulamento de incentivos. Nessa data, em 2007, continuou já só a pagar-se a prestação pecuniária se os militares tivessem completado os 2 anos de serviço, mas tendo para fazer os 6 anos de contrato. E terminou-se com o pagamento pura e simplesmente dos 2 duodécimos. E caso os militares da RDRC ingressassem nas forças e serviços de segurança e na administração pública, também deixaram de o receber. Ora, estas medidas, pura e simplesmente políticas, mas pensadíssimas, meramente economicistas, deram a grande machadada ao recrutamento e, acima de tudo, à retenção. A partir daqui foi o descalabro ano após ano, aliado aos fracos aumentos de vencimentos e, pior, até ao congelamento dos vencimentos dos militares. Sendo decisões puramente políticas, o que é certo é que os chefes militares da altura, hoje, alguns que hoje muito falam, na altura, a estes mesmos costumes, a grande verdade é que pouco ou nada disseram. E em 2018, já com um regulamento de incentivos completamente descaracterizado, em relação ao inicial, surgiu mais uma alteração, sempre em baixo, o regulamento sempre a piorar, deixando-se pagar a prestação pecuniária caso o militar não renove o contrato por motivos que lhe sejam imputáveis. E depois vamos lá ver quais é que são esses motivos. E chegámos ao estado em que estamos hoje. Fracos vencimentos, muito pouco atrativos para recrutar e poucos incentivos para a retenção. Sem se conseguir recrutar essencialmente praças, o que é que se faz? Baixa-se, até não dar mais, e ainda fica a pergunta, ou será que ainda vai haver margem de progressão? Baixam-se os critérios físicos e psíquicos de recrutamento, oferecem-se aos jovens, via centros de empregos, excelentes oportunidades de emprego, também que já foram ditas, como se prestar serviço ao país fosse uma oportunidade de emprego, dizendo-lhes apenas meias verdades, mas que rapidamente eles de botas calçadas se apercebem da outra metade, assim que chegam aos quartéis, passam a admitir-se tatuagens, cabelos compridos, militares com guarda-chuvas e afim. Tudo excelentes medidas. E mesmo assim, com estas excelentes medidas, estamos no estado em que estamos. E se esta é a realidade do RVRC em termos de retenção, nos quadros permanentes do Exército, também aqui hoje se começam a sentir enormes dificuldades nas áreas mais técnicas. Mesmo pagando avultadas quantias de indemnização ao Estado, todos os anos, inúmeros oficiais, médicos, têm pedido a bata ao PP, assim como oficiais e sargentos de engenharia, de transmissões e de material. Alguém que se sente bem no seu local de trabalho, que se sente reconhecido, que se acha bem pago, pede a bata ao quadro. Não sendo este o fórum, e ainda assim fica aqui esta questão, depois poderemos falar dela. Hoje e sempre, o que tivemos e temos é, para posto igual, vencimento igual. Não deixa de ser correto. Agora, e diferenciação, compensação em função de determinadas especialidades? Não será o tempo? Como se retém, por exemplo, militares médicos, pilotos aviadores, mecânicos de aeronaves, controladores aéreas e muitos outros, sem complementos remuneratórios dignos, quando é inegável que o vencimento no mundo civil é muito mais tentador. Para finalizar, dizer que, finalmente, parece que o suprimento da condição militar vai ser revisto. Já foi promulgado pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, estamos à espera de saber se vai ser mesmo. Foi promulgado, mas em Diário da República ainda não está. Poderá ser uma ajuda ao recrutamento? Poderá. O tempo dirá, se chega. O aumento anunciado do vencimento para os postos mais baixos da carreira ajudará ao recrutamento? O tempo também o dirá. Mas fica aqui esta questão. Então, e a compressão do leque salarial na base da tabela remuneratória que está a ser criado com esta medida? Ajudará ao recrutamento? É que não tarda, não havendo aumentos de vencimentos para os postos intermédios, quase todos estarão na base da tabela. Ora, olhar para a frente e não ver margem de progressão salarial ajudará ao recrutamento? Duvidamos. E ter um serviço de saúde militar, para onde se desconta muito, por ano mais dias do que tem o próprio ano, ao arrepio da lei das bases gerais do Estatuto da Condição Militar, e para além de se pagar, pura e simplesmente não funciona. Será um atrativo para o recrutamento militar. Ser-se militar, para além de pagar-se a sua própria assistência da doença e da sua família, ter de fazer-se um seguro de saúde, porque é isso que a maioria dos militares hoje em dia tem que fazer, será um atrativo para o recrutamento militar? Não é certamente, e todos o sabem. E pagar para trabalhar.
porque é disso que se trata quando um militar se encontra colocado numa unidade fora da sua guarnição militar de preferência ou da sua área geográfica de prestação de serviço preferencial, no caso dos militares da RVRC, tendo de custear a sua alimentação, a primeira e a terceira refeição, e muitas vezes o próprio alojamento também ajudará ao recrutamento e à retenção, também não ajuda e toda a gente o sabe. E para quando a atribuição do subsídio mensal, de escala de serviço diário de prevenção, à semelhança do aumento auferido pelos militares da Guarda Nacional Republicana? Não seria este efetivamente um excelente incentivo ao recrutamento, quando existem militares a fazer por semana 3 serviços diários de 24 horas? Como usufruem estes militares do Estatuto de Trabalhador Estudante, que tanto lhe apregoaram nas sessões de esclarecimento proporcionadas pelos centros e gabinetes de recrutamento? Assim, e finalizando, que a prosa vai longa, já deve para uns 15 minutos, parece-nos que, enquanto não houver a coragem política de rever e alterar e melhorar, efetivamente, o regime remuneratório dos militares das Forças Armadas, não vale a pena andar a desenhar planos de ação, nem a criar comissões e mais comissões de estudo e grupos de trabalho, que apenas continuam a criar ilusões e a fugir das necessárias e urgentes soluções concretas, e que todos há muito conhecem. Nenhum militar precisa de ter internet na sua caserna ou no seu alojamento. Precisa é ter alojamento condigno, que não passa necessariamente por lá ter internet, e alimentação de qualidade na sua unidade, pequeno almoço e jantar, caso esteja deslocado. E se não houver capacidade para lhe atribuir uma alimentação condigna, e isto acontece muitas vezes hoje em dia nas unidades, que lhe paguem em numerário, que é isso que acontece na GNR há muitos anos, e a GNR vive bem com isso. E também precisam que sejam respeitados essencialmente os tempos de descanso entre serviços diários e que sejam efetivamente cumpridas as normas de higiene, segurança e saúde do trabalho. Estas são algumas reflexões e ideias, volto a dizer, pessoais e também a maioria delas partilhadas pela Associação Nacional de Sargento. Ficam aqui, se houver tempo, estaremos dispostos, eu pessoalmente, a responder às questões que houverem no final. É só.